Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. Esta série de encontros, promovida pelo canal AgroMais, tem curadoria do professor Ricardo Abramovay, que estará ao meu lado na condução deste importante debate que se impôs como prioridade para o Brasil e também no mundo. Nosso tema de hoje: o que o mundo quer da Amazônia? O que a Amazônia quer do mundo? Para esse debate, eu convido Nathalie Unterstel, que é mestre em administração pública por Harvard, especialista em políticas climáticas. Também convido Paulo Moutinho, doutor em ecologia, cofundador do Instituto de Pesquisas da Amazônia. De que maneira a comunidade internacional, que se beneficia com serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas tropicais, pode contribuir com a sua conservação? A ideia de biodiplomacia vem adquirindo importância crescente e são várias as iniciativas para o pagamento dos serviços ambientais. Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, que no fundo quer saber qual é o papel da Amazônia, como a Amazônia pode responder a esses desafios e como ela precisa de apoio para esses desafios. Tá certo, Ricardo Abramovay? Oi, Marcelo, muito bom estar aqui com você, ótimo estar aqui com Nathalie, com Paulo. Como vocês estão vendo, se não estão vendo, vão ver, Paulo é um ciclista que fez a Transamazônica de bicicleta, conhece profundamente. Nathalie também, ambos participaram de negociações internacionais super importantes para a Amazônia e para o Brasil. E eu acho que seria interessante a gente começar com algo que ocorreu durante o mês de novembro, que é a reunião do G20. E a reunião do G20 em torno de um tema muito polêmico, que é a extração ilegal de madeira. Vocês dois têm experiência e conhecem bem isso. O mundo quer madeira extraída ilegalmente da Amazônia, existe uma avidez por madeiras da Amazônia e a ponto de isso ser um determinante de nossas exportações. Como é que está esse tema? Obrigado, Marcelo, Ricardo, Nathalie, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Pois é, Ricardo, a questão da madeira é uma questão quase que histórica, né? A exploração ilegal de madeira na Amazônia. Nós sabemos que uma boa parte dessa madeira, talvez quase 80%, é consumida aqui no Brasil, especialmente no Sul, e especialmente no estado de São Paulo, que é um grande importador dessa madeira nativa da Amazônia. E a exploração é sempre, a ilegal especialmente, é sempre um problema. E eu diria que ninguém quer madeira ilegal. Nem os europeus, nem os americanos, nem quem está fora do Brasil, e muito menos os brasileiros. Portanto, o que nós temos hoje na Amazônia é uma prática de ilícitos em relação à exploração madeireira que precisa acabar. E por que isso é importante? Porque o mundo e o próprio consumidor brasileiro está mudando, pode estar num processo lento, mas vai mudar. Porque ter produtos na sua prateleira, seja não só de madeira ou de qualquer outro produto, com contaminação de ilegalidade, é algo que está sendo cada vez mais intolerável. Portanto, eu acho que ninguém quer essa madeira exportada de maneira ilegal, extraída de maneira ilegal. Olha, eu concordo absolutamente com o Paulo, que nenhum consumidor no mundo está hoje buscando comprar madeira ilegal, né? O consumidor que está na ponta, estou falando da pessoa que está construindo sua casa, que quer comprar um móvel e que possa ser feito com madeira extraída na Amazônia, certamente ele não está buscando o ilegal, ele gostaria provavelmente de ter a madeira legal vinda da Amazônia, né? E poder, inclusive, premiar, precificar algo que venha da região. O que eu noto que é diferente, talvez, no contexto atual, né? O Paulo falou que isso é um problema histórico, e é sim, mas talvez a diferença é que, até pouco tempo atrás, esse problema, nós tentamos resolver esse problema através de mecanismos voluntários, então eram certificações,
né? Eram mecanismos privados, enfim, da própria sociedade civil também, né? O FSC, o famoso FSC, que nos diziam se algo era bom ou não era, se era sustentável ou não era, se era legal ou não era. E, de certa maneira, agora eu acho que os mercados estrangeiros, eles estão dando um sinal de que isso não foi suficiente, de que a certificação voluntária não conseguiu coibir, de fato não coibiu o desmatamento ilegal, né? É claro que vale dizer que não daria para esperar que a certificação ou que esses mecanismos resolvessem o problema do desmatamento. É preciso que você tenha poder, né, de polícia, repressão aos crimes para isso acontecer. E é justamente o que eu vejo que os consumidores, principalmente na Europa, mas também em outros países, eles vêm buscando agora. Eles querem leis, né, que barrem a importação de produtos oriundos de desmatamento ilegal. E isso está acontecendo em diversas escalas. A cidade de Nova York, por exemplo, já tá discutindo há um tempo banir produtos dessa natureza. A gente vê agora o Reino Unido, que adotou algo nesse sentido, e a União Europeia, que está prestes a adotar, está no momento em consulta, né? E nos Estados Unidos você tem já no Congresso americano propostas, por exemplo, de um senador democrata do Havaí nesse sentido também, que querem garantias legais, né, de que aquilo que eles estão recebendo, ainda que tenha documentos que sejam documentos do próprio governo, né, seja do nosso, seja de outros países que exportam madeira, mas que aquilo seja um atestado verdadeiro de não desmatamento ilegal. Então, acho que tem uma mudança que não é sutil, uma mudança bastante forte aí no que é que os importadores e os consumidores pretendem fazer a respeito desse problema no momento. Nathalie, você pode especificar ou aprofundar um pouco mais essas novidades que acabaram surgindo, né? O selo FSC, existem vários outros também para outros tipos de produtos, como tintas, como papel para impressão de livros, de jornais e outros, enfim, uma série de iniciativas e selos que acabaram sendo desenvolvidos para garantir a certificação de produtos com origem de manejo sustentável, em respeito à legislação, garantindo compliance nessa cadeia de valor. Você pode exemplificar outros e aprofundar um pouco mais o nascimento, a origem do FSC? Olha, eu não sou a melhor pessoa, acho que o Paulo com certeza sabe mais da história do FSC, mas o que eu acho importante destacar é que ele teve por um grande momento aí, por um bom tempo, desculpa, um papel de colocar no mercado produtos que vinham, né, de origem legal e sustentável. Quer dizer, não era só a origem, mas também a forma de produzir esse produto, ela era atestada, ela é atestada, né? E como você bem falou, a gente tem papel, a gente tem madeira, e outros produtos florestais. É claro que esses esquemas, né, esses sistemas de certificação, eles se desenvolveram bastante nos últimos anos. A gente hoje, quando vai ao supermercado, por exemplo, a gente encontra na prateleira uma série de produtos com diversos tipos de certificação, do orgânico, né, ao que não tem, por exemplo, não realiza testes em animais, enfim, tudo isso se desenvolveu, né? Por quê? Porque o consumidor quer ter certeza de que aquilo que ele está consumindo tem a ver com seus valores, tem a ver com aquilo que ele quer ajudar, né, a desenvolver no mundo. Eu acho que isso é uma tendência consolidada e no Brasil mesmo a gente viu, né, que o mercado ele foi adotando. Não é que a gente não tenha produtos certificados aqui, acho que o ponto não é esse, né? Mas é, de novo, o limite da certificação para resolver, porque os ilegais, eles estão, na verdade, não migrando para a certificação, eles estão usando os mecanismos aí do próprio governo, né, do próprio Estado brasileiro, para fingir que são bons e que são sustentáveis e que são, inclusive, legais. E eu acho que essa é a grande dificuldade que está sendo debatida no momento, né? Os limites da gente poder confiar só nos mecanismos voluntários. Paulo, você pode complementar um pouco essa abordagem da Nathalie? A origem, esse movimento é um movimento já importantíssimo, sem retorno. Como é que a gente anda mais, avança mais nesse sentido? Olha, Marcelo, a certificação sempre teve um papel importante no processo de compra consciente ou uma compra segura por parte
do consumidor, seja um consumidor intermediário, aquele que compra matéria-prima para produzir, por exemplo, no caso, móveis e outros produtos oriundos de madeira, ou seja o consumidor final, quando você vai lá comprar as tábuas do deck da sua casa. Né? Pois bem, a questão toda é que a certificação, por si só, ela não é suficiente para mover à frente uma exploração sustentável de madeira nativa, especialmente na Amazônia. Nós temos técnicas suficientemente bem conhecidas para produzir madeira nativa em rotações de 30 anos. Tem um programa fazendo isso, inclusive, por baixo impacto. Essa rotação de extração a cada 30 anos, dentro de áreas com concessão florestal. Nós sabemos, a sociedade brasileira, os produtores de madeira sabem exatamente como fazer isso com baixo impacto. Né? Então, a madeira, no caso da Amazônia, ela é um bem que pode ser usado de maneira sustentável, mas existe um problema que é, primeiro, o engajamento do poder público em fazer com que as leis que regem um bom manejo florestal, que põe no mercado madeira legal, sejam cumpridas. Então, a gente tem um problema de fiscalização bastante grande e que vem, inclusive, sendo deteriorado esse processo de fiscalização. A segunda coisa, aliada à certificação, que por si só, como eu disse, não funciona a contento, é a exigência do consumidor por um produto com comprovação legal. Não adianta você ter um monte de selos de certificação se você não está ligando para esse selo no rótulo da embalagem. Portanto, há uma tendência, como a Nathalie falou, de um consumidor mais consciente. A gente vê isso, traçando aí o paralelo, no aumento da produção e compra e comércio de produtos orgânicos, por exemplo. Né? Mas é preciso mais. Nós precisamos engajar mais os consumidores brasileiros em políticas voltadas a esse consumo consciente, consumo correto. Eu não sei se você teve a experiência, Marcelo, Ricardo, mas tentar comprar madeira com toda a certificação aí na madeireira da sua cidade. É muito difícil você encontrar um lugar que tenha tudo correto. Geralmente, os caras estão sempre dando um jeitinho. E por cansaço até, você acaba comprando uma madeira que você não tem certeza que vem de uma origem idônea. Então, esses são gargalos que, somado ao avanço da certificação, eles precisam ser preenchidos para que a gente tenha definitivamente um comércio interno totalmente legal e consciente de madeira, vindo de áreas de produção totalmente idôneas, e uma exportação em que o consumidor externo não traga dúvidas ou não tenha dúvidas significativas sobre a segurança do produto com que ele está comprando. Então, essas combinações todas desses fatores, é fundamental que elas caminhem juntos, e infelizmente isso não acontece. Ricardo, nós estamos acompanhando aí um movimento bastante importante que nasce, por exemplo, com esse desejo, com essa força do consumidor com relação à madeira. Mas além de manejo sustentável, de produção de madeira certificada e de forma respeitosa a toda a legislação, os serviços que a Amazônia presta vão muito além. E isso o mundo está começando a discutir. Estamos encaminhando a discussão da maneira correta? Pois é, a Nathalie participou, eu não me lembro se o Paulo também participou, mas o pessoal do IPAM, do qual o Paulo participa há muitos anos, né, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, participou da Climate Week, que aconteceu em Nova York, quando logo após aquele episódio do escurecimento do céu de São Paulo em função dos incêndios florestais na Amazônia. A Nathalie estava lá, o Paulo acompanhou de perto, e ambos
trabalharam muito sobre um tema que, para a Amazônia e para o mundo, é essencial, que são os serviços ecossistêmicos que a Amazônia presta para a humanidade. Basicamente, são diversos serviços ecossistêmicos, mas aquele que está mais na pauta e que, inclusive, motivou mobilização do sistema financeiro internacional são os serviços climáticos. Basicamente, a ideia é que se a Amazônia fosse inteiramente derrubada, as chances de nós alcançarmos os objetivos do Acordo de Paris seriam nulas. Não é que seriam pouco prováveis, seriam nulas, não haveria a menor chance. Então, a Amazônia ela é internacionalizada, mesmo que ela pertença aos 9 países que a compõem, ela é internacionalizada pela utilidade que ela representa para a humanidade. Pois bem, um tema fundamental sobre o qual vocês dois trabalharam em diferentes conferências climáticas é quais são os mecanismos pelos quais o mundo pode pagar por isso. Então, são duas perguntas. Primeiro, serviços ecossistêmicos prestados pela floresta devem ser remunerados? Podem ser remunerados? E se forem remunerados, isso tem que beneficiar a quem concretamente? São temas muito difíceis, são temas que entraram no repertório da ciência econômica há poucas décadas, evidentemente, e nos quais o Brasil teve um destaque nas conferências diplomáticas, sobretudo nas conferências climáticas, importantíssimo em função da criatividade das propostas brasileiras. E eu queria ouvir vocês exatamente sobre isso. Vamos começar com a Nathalie. Ricardo, a gente sabe que o Acordo de Paris ele tem como objetivo limitar o aquecimento global nesse século em 2 graus, quem sabe em 1,5 grau, que seria o mais seguro para todos nós. E mesmo assim, os compromissos que foram até agora, né, apresentados pelos vários países para chegar a esse objetivo, na somatória eles estão chegando a 2,9 graus na perspectiva mais otimista e a 3,5 na não otimista, talvez realista, inclusive. Então, a gente está nesse momento e que cada vez mais, né, as elites econômicas, o setor financeiro, estão vendo que não é brincadeira. A gente está falando de um risco enorme, um risco macroeconômico, né, a estabilidade, enfim, dos sistemas e tal. Então, querendo soluções que não podem ser mirabolantes, que elas têm que provavelmente já estar na prateleira, por assim dizer, né? Então, tecnologias que estão aí testadas e ações práticas que podem nos levar a uma boa redução, aí a gente chegar realmente aos 2 graus, que é o necessário. E aí a questão dos serviços ecossistêmicos, a gente pode falar da Amazônia, mas poderíamos incluir o Cerrado, enfim, os demais biomas brasileiros aí nessa conta, né? Mas para ficar falando ainda mais da Amazônia, a Amazônia tem esse grande problema, mas também pode ser uma grande solução, que é resolver, acabar com o desmatamento. E aí eu vou só fazer alguns breves comentários. Eu acho que o Paulo, enfim, foi a figura que, junto com o Márcio Santilli, com outras, desenhou um mecanismo poderosíssimo, né, em 2003. Depois, muitas negociações rodaram em torno disso. Conseguimos criar aqui no Brasil o Fundo Amazônia, que era um piloto, não exatamente da forma como o Paulo e seus colegas tinham proposto, mas que foi uma evolução, e depois a Convenção adotou um mecanismo que hoje paga por resultados, né? Então, os países que apresentam resultados na redução do desmatamento, eles podem apresentar, enfim, passa por uma verificação super completa, internacional, por um monte de especialistas, e o Fundo Climático Verde paga. Inclusive, acabou de pagar 90 milhões de dólares para a Argentina conservar o que tem lá de florestas. Pagou já no passado 98 milhões de dólares para o Brasil. É pouca coisa, por assim dizer, mas existe, né? O mecanismo está posto. E o que me parece é que esse mecanismo, a gente precisa passar ainda por uma transformação para que ele provavelmente deixe de ser só um mecanismo de
entre países, né, para realmente alcançar as pessoas, chegar nos produtores, enfim, que estão na ponta, de fato, conservando e, mais do que isso, ajudando a não ter desmatamento. Porque o que é pago, né? A sua pergunta, acho que estava também associada a isso, assim, quem que deve receber? Quem está, de fato, garantindo que a gente está tendo uma redução de emissões. Então, não é só eu tenho um bosque na minha casa que eu vou receber, não é exatamente isso. Tem que ser, de fato, ter um produto mesmo em termos climáticos, né? Que tem ali uma redução comprovada, ou então que as pessoas, enfim, podem ser grupos que elas estejam restaurando áreas, e isso esteja gerando, de fato, um sequestro aí, uma captura de carbono. Então, acho que o primeiro recorte é esse, e o segundo, obviamente, a gente tem que pensar que isso não é mirabolante, né? Fazer programas aí de conservação, programas de restauração é uma coisa que o mundo faz há décadas, para não dizer séculos, no caso de alguns povos há milênios. Mas só para dar um exemplo que eu acho muito interessante, tem se falado muito de New Deal verde, né? Aquela ideia que que a União Europeia adotou, que os Estados Unidos têm discutido muito também. Aqui no Brasil tem uma discussão, você mesmo, Ricardo, participa bastante dessas conversas, da gente ter esse pacote de estímulos no pós-pandemia que seja esverdeado, né? E aí vale lembrar que quando foi feito o New Deal nos Estados Unidos, lá no século passado, uma das coisas que foi feita foi criar um programa de conservação. Então, era um grande exército de pessoas que eram pagas naquele momento em que precisava se criar empregos, enfim, gerar opções, né? Pagou-se bastante dinheiro para as pessoas irem conservar e para as pessoas irem restaurar as áreas nos Estados Unidos que estavam degradadas. E eu fico imaginando que, por que não, né? Porque a gente não pensar aqui no Brasil também ter, nesse momento que a gente vai precisar bastante de ativação aí da nossa economia após esse grande choque que é a pandemia, por que não pensar, então, em grandes programas em que as pessoas são engajadas, né, como empregos, de fato, voltados à restauração, mas também à conservação florestal. Agora, Ainda mais que nós Paulo estamos Moutinho. entrando na década da restauração, né? Mas, Paulo, vamos lá. Pois eu acho que tem duas perguntas aí, Ricardo, antes de eu responder as suas perguntas e fazer alguns comentários adicionais a que a Nathalie comentou. A primeira delas, pelo menos duas, são fundamentais. A primeira delas é que a gente precisa, e eu não sei se isso ainda está totalmente posto, reconhecer a existência de tais serviços. Há uma certa dificuldade de que reconhecer, por exemplo, o serviço ambiental prestado pela floresta amazônica de irrigação de uma boa parte da produção agrícola do país, ele realmente existe. Portanto, a gente precisa ter, pelo menos dos governantes e de uma boa parte da sociedade, o reconhecimento de que esse serviço ele existe. E o que a gente vê é uma profusão de negações em relação a isso. A segunda coisa, é preciso que a gente, uma vez reconhecendo a existência desse serviço, a gente dimensione o tamanho desse serviço. O que é realmente remunerável nessa questão? Porque tem coisas que talvez não sejam e nem devam ser remuneradas em termos de serviços ambientais. Portanto, acho que resolvidas essas duas questões, a gente pode partir para algo um pouco mais propositivo. E a Amazônia é cheia de exemplos bons e maus sobre a questão de pagamento por serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais, como a gente diz. O que é fundamental, primeiro, nós precisamos entender que compensar alguma coisa pelo serviço que ele presta, nem sempre você compensa todo o benefício que você está recebendo. O que acontece hoje na Amazônia é que uma boa parte do esforço que poderia ser remunerado de preservação, seja governos, indígenas,
pequenos produtores, grandes produtores, em conservar a Amazônia, a floresta amazônica, e, consequentemente, preservar os serviços que ela presta, esse pessoal tem que demonstrar, como a Nathalie colocou, que esse esforço realmente reduziu o desmatamento e as emissões associadas de gases de efeito estufa a esse desmatamento, mas ele também tem um benefício que vai além disso. O que nós temos hoje como mais promissor, talvez seja aquilo que a Nathalie colocou, que nasceu no âmbito da Convenção de Clima, que foi uma proposta que nós fizemos lá atrás como base, e isso foi muito aprimorado e utilizado nas discussões da Convenção da ONU de Mudanças do Clima, que foi a tal redução compensada do desmatamento. Ou seja, é simples o raciocínio. Se eu, como país, faço esforços e comprovo o resultado desses esforços, no sentido de redução de desmatamento, e associo a essa redução um cálculo de emissão reduzida, eu estou apto ou elegível a receber compensações por esse esforço conseguido e registrado. É fundamental que a gente entenda que, para que isso avance, é preciso um monte de regulamentações, especialmente dentro do Brasil, em outros países e dentro da ONU, para que isso avance. Mas o Brasil já tem, como a Nathalie mesmo colocou, um mecanismo, ou pelo menos tinha um mecanismo, que é o Fundo Amazônia, que operava nessa lógica. O Brasil faz esforços de redução, comprova essa redução e recebe de países doadores, ou recebia de países doadores, através do Fundo Amazônia, uma compensação. Isso pode ter escala global, beneficiando os países tropicais, detentores de florestas tropicais, que são muito densas em carbono, em gás carbônico, que está preso aí nas folhas, galhos e troncos. Existem experiências praticamente em todos os estados amazônicos, em diferentes estágios de desenvolvimento, para colocar essa remuneração por redução de desmatamento no nível estadual, ou seja, ter um programa estadual, ou seja, uma política pública de Estado, de pagamento por serviços ambientais, que possa receber investimentos externos para compensar o esforço que aquele Estado fez para reduzir o desmatamento em seu território. Isso já existe, isso tem remuneração, o Brasil é vanguarda nessas experiências. O que falta é você avançar na regulamentação dessas ações todas. Por exemplo, nós temos hoje no Congresso sendo discutido a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Nós temos a implementação ainda não completa do Código Florestal, que no seu artigo 41 acaba estabelecendo também, uma vez regulamentado, como esse comércio poderia operar. Ou seja, nós podemos ser o grande produtor de alimentos e, ao mesmo tempo, um grande produtor de serviços ecossistêmicos. Quem vai se beneficiar mais disso no futuro não é o planeta, necessariamente, em primeira instância. São os brasileiros. Floresta é o grande provedor de serviços ambientais e do bem-estar para os brasileiros, para a produção agrícola. E, por efeito colateral, a gente beneficia o mundo como um todo. Muito bem, nós chegamos ao final da primeira parte do Amazônia 2030. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência, aprofundando ainda mais a nossa discussão. Até já. O SX está bombando de novidades. É o novo padrão do SX, uma notícia atrás da outra. É isso mesmo, o Santander acaba de lançar o cartão SX. Com ele, cadastrou no SX, zerou a anuidade. Ou gastou mais de R$100 por mês, também zerou a anuidade. E tem mais, quem tem o cartão SX ganha até 50% a mais de internet no celular. É imperdível. Ai, ela é poderosa, né? Cartão SX. Santander.
Estamos de volta com Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. No bloco anterior, fizemos um panorama bastante diversificado e detalhado do papel da Amazônia e dos serviços que são importantes prestados pela Amazônia, não só para os brasileiros, mas também para o planeta todo. Ricardo, começamos a detalhar aí um pouco o que pode ser uma equação, um mecanismo que possa ajudar nesse movimento de valorização da floresta em pé, de preservação desse bioma, e começamos a perceber que um dos primeiros beneficiados serão os próprios brasileiros, correto? Claro, os brasileiros serão beneficiários porque é muito importante que o Brasil deixe de ser vilão internacional nesse campo. O Brasil é um país que tem a oportunidade de ser potência ambiental, que é a coisa mais importante para o século XXI, usando isso com inteligência. Mas eu queria ouvir vocês, Paulo e Nathalie, sobre esse mecanismo, porque quando eu produzo um bem agrícola, por exemplo, é um produtor privado que produz esse bem é palpável, e é um produtor e é um comprador privado que remunera esse bem. No caso dos serviços ecossistêmicos, são serviços prestados de maneira independente da ação de um ou outro produtor. A floresta, ela oferece serviços ecossistêmicos, claro, os que vivem na Amazônia podem destruir, conservar ou regenerar esses serviços, mas ninguém individualmente é responsável pela oferta desse serviço como é responsável por um produto agrícola. E quem paga por esse serviço é a mesma coisa, não é o indivíduo que está recebendo, é a comunidade que está recebendo. Eu pergunto isso porque isso poderia dar a imagem de que é uma negociação a ser feita entre entes públicos, entre estados. No entanto, uma coisa que está crescendo muito é o interesse financeiro de investir em serviços climáticos. Em que consiste esse investimento? Isso pode se transformar num negócio? Transformar isso num negócio é benéfico para o Brasil e é benéfico para o mundo? Sim, pode ser benéfico se nós colocarmos regras e regulamentação que tenham dois elementos fundamentais: a participação e inclusão de diferentes entes sociais da sociedade brasileira nesse processo, e segundo, que a gente não caia no erro de profusão de projetos de carbono ou projetos que remunere um ente específico como um proprietário de terra. Tá? É necessário que, para evitar essa abordagem de projetos de pagamentos de serviços ambientais, você tenha o que a gente chama de uma abordagem jurisdicional. Ou seja, é preciso que pagamentos por serviços ambientais eles sejam uma política pública inclusiva que seja construída por exercício puro e simples da cidadania, com a participação das pessoas, especialmente aqueles que vão ser os beneficiários finais desse processo. Existe muita confusão entre o mercado de carbono, ou seja, o mercado de crédito de carbono, e um esquema de pagamento de serviços ambientais, onde você tem remuneração, mas você tem remuneração por outras vias. Por exemplo, você tem um Estado que faz e implementa mecanismos de redução efetivo e monitoramento de desmatamento. Se você tem alguns entes que querem, particulares, vamos pegar aí, vamos dar um exemplo bem básico, né? Alguém que tem uma empresa muito grande, global, que quer evitar todas as emissões de seus funcionários e, portanto, ela quer trabalhar com uma compensação através de manter floresta em pé ou reduzir o desmatamento. Essa abordagem de pagamento por serviços ambientais jurisdicional, ela pode receber esse recurso
E aí tem um ponto que é fundamental, não é simplesmente receber o recurso, mas ela é preciso distribuir esse recurso para aqueles entes da sociedade, daquele estado ou daquela jurisdição, de forma equinâme, justa e realmente participativa. Esse é um modelo que necessariamente a gente vai ter que entrar, porque cada vez mais carbono aprisionado em floresta, como você disse no início, se for essa floresta derrubada e queimada, esse carbono vai para a atmosfera e aí causa não só um problema climático, mas causa prejuízos econômicos graves, inclusive locais. Portanto, o que nós estamos fazendo não é remunerar apenas para que o planeta não aqueça, é remunerar para que outros não tenham prejuízos maiores do que aqueles que já estão sendo previstos. Portanto, tem que ser jurisdicional, tem que ser participativo e inclusivo, e tem que ter uma contabilidade, uma estrutura para receber esses recursos de diferentes fontes, seja ele da ONU, como a Nathalie falou, do Fundo Verde, seja ele de um investidor, seja ele talvez de um mercado regulamentado via as Nações Unidas. Mas é preciso que tenha esse cuidado. Projetos de carbono podem ser extremamente lesivos a direitos humanos, a ter uma série de problemas oriundos no sentido de você e até excluir pessoas que moram na floresta para que alguém invista em manter carbono florestal lá numa área isolada. Portanto, é muito complicado e é muito... nós temos que ser muito cuidadosos, mas eu não sei como escapar dessa onda que vai surgir de pagamento por serviços ambientais. Ricardo, nós temos agora a oportunidade de, por meio de convenções, de diálogo especialmente, né, encontrar um denominador comum para essa bioeconomia, para essa economia da biodiversidade. Como isso pode acontecer por meio de uma convenção, por exemplo, é isso? Então, a Convenção da Biodiversidade, que vai acontecer ano que vem na China, deveria ter acontecido esse ano, vai se voltar de maneira muito especial para o tema das florestas. Na verdade, uma tendência muito forte que está ocorrendo nas organizações internacionais e nas Nações Unidas é de fortalecer a ideia de One Health, ou seja, um sistema, uma saúde planetária, ligando agricultura, alimentação e saúde. E, nesse sentido, por que essa ligação? Porque, no fundo, uma das constatações que foram feitas, e isso há cada vez mais evidências científicas, é que o desmatamento foi um dos vetores da atual pandemia. Então, não sei o quanto, Nathalie, você está seguindo a Convenção da Biodiversidade, porque você trabalha muito sobre clima, mas seria interessante ouvir vocês também sobre a interface entre clima e biodiversidade, inclusive porque muito frequentemente, de certa forma, o final da resposta do Paulo à minha pergunta anterior vai nesse sentido. Nós temos até o risco de que a preocupação exclusiva com o sistema climático seja feita em detrimento dos temas ligados à biodiversidade. Então, por exemplo, eu derrubo uma floresta, eu faço crescer uma floresta homogênea no lugar, do ponto de vista climático, em tese, eu estou absorvendo carbono. Mas, do ponto de vista da biodiversidade, é uma tragédia. Queria ouvir vocês um pouco sobre isso também, por favor. Vamos começar com a Nathalie. Legal. Obrigada. Olha, a gente tem vários serviços ecossistêmicos, né, associados, enfim, à Convenção da Biodiversidade, também regulados, enfim, de certa forma, ou impactados pela Convenção do Clima. E o que eu acho interessante é que na Convenção da Diversidade Biológica, que é muito complexa, né, assim,
bastante difícil, inclusive, de acompanhar, Ricardo, mas foram desenvolvidos vários mecanismos que estão em implementação, né? Há também, por exemplo, esforços de criar instrumentos econômicos, por exemplo, para recuperação, né, local, assim, de ecossistemas. Então, no Brasil mesmo, a gente tem um super exemplo legal, que são os produtores de água, né, um programa que tem em Minas Gerais, que paga para aqueles produtores, para aqueles conservadores ali de natureza, assim, na Convenção da Biodiversidade tem um leque grande de instrumentos e de opções. Tem, acho que, 2 comentários importantes aqui. Um é essa ligação de clima e biodiversidade, outro, qual que é o papel do Brasil hoje nessa convenção. Com relação a essa ligação, né, eu acho que foi muito debatido e foram criadas soluções para resolver, em parte, pelo menos, esse problema que você levantou, né? Essa coisa de, vou lá, vou derrubar uma floresta e vou plantar outra. E isso vai gerar créditos de carbono. Isso era um risco real, mas isso foi tratado. A gente, inclusive, adotou o que a gente chama de salvaguardas socioambientais, né, para ações aí voltadas a clima, em que há muito especificamente essa indicação, essa recomendação de que isso não é uma ação boa para o clima e não é uma ação boa para a biodiversidade, então não seria, por exemplo, reconhecida uma ação desse tipo, né? E nos próprios créditos de carbono já comercializados hoje, já existe essa preocupação, teve um aprendizado grande. Então, eu diria que é óbvio, isso é um assunto que está posto, um problema, um risco, né, existente, mas que a gente já mais ou menos sabe, eu acho que como tratar. O que me parece mais delicado, e hoje a gente tem aí, vai ter um caminho longo até chegar na China no ano que vem para essa conversa sobre um novo acordo, né, da biodiversidade, é que boa parte das metas que foram assumidas há 10 anos, no âmbito enfim, de Aichi, né, das metas de Aichi, que foi o lugar no Japão onde isso foi consolidado, elas não foram cumpridas. Então, tem muitas metas que eram de criação de unidades de conservação, enfim, de poder fazer esse tipo de mecanismo econômico chegar na ponta, e a implementação em 10 anos ficou muito aquém do desejado, né? O Brasil é um país mega diverso, um dos poucos mega diversos que tem no mundo, atuou muito nessa negociação lá atrás, né, dessas metas, desses mecanismos todos, porém não adotou, até hoje não ratificou o protocolo de Nagoya. Foi somente esse ano, inclusive por pressão do setor privado, seja da indústria, da agricultura, que essa matéria passou na Câmara e no Senado Federal, mas está parada há meses aí na mesa do senhor presidente da República, e a gente não sabe quando é que o Brasil, de fato, na lei, né, ele vai passar a participar. Já existe, sim, uma movimentação de tempos do setor privado para implementar, mas ainda é muito diminuta, porque falta o sinal do poder público, né? Então, por exemplo, os mecanismos aí de repartição de benefícios associados ao uso dos recursos genéticos, do patrimônio genético, ainda estão muito limitados. São pouco mais de 50 mil cadastros, tem poucos produtos que têm esse potencial, né, de negociação aí dos benefícios do patrimônio genético que estão, de fato, catalogados. Então, a gente é um gigante mega diverso, mas a gente caminha como se fosse uma formiguinha. E eu acho bastante preocupante que o Brasil não está construindo uma agenda, não está apresentando uma agenda propositiva para essa convenção. Inclusive, a gente tem notado aí que tem atuado de forma muito bloqueadora das negociações. Então, acho que não é interessante para nenhum de nós, né? E é particularmente não interessante para a gente caminhar com uma política pública de bioeconomia. Então, tem aí um problema posto, que o Brasil precisa mudar, precisa se reinventar nessa negociação, assinar o protocolo de Nagoya de vez, né, ratificar, e aí a gente partir, enfim, para ser beneficiado desses mecanismos, dessas convenções. Para fechar, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu ouvi uma vez no Mato Grosso, eu estava conversando com um produtor lá, e aí, particularmente, a gente estava falando de carbono, e ele virou para mim e falou assim: Nathalie, mas esse negócio de carbono florestal
me lembra aquela música do Zeca Pagodinho, né? Do caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Isso é real? E eu respondi para ele, eu falei, olha, a gente tem uma série de lugares em que há essa realidade, né? Tem empresas comprando isso, a gente tem as traders hoje comprando créditos, né? Rodo, agora a entrada das Big Techs, a Microsoft fez anúncios nesse sentido. Então, tem muitos acordos privados que, a despeito dessa lentidão, né? Dessa coisa meio paquidérmica, até às vezes, das próprias negociações internacionais, eles estão abrindo caminho, estão seguindo sua trilha. E eu acho que é aí que residem oportunidades, como o Paulo vinha falando para a gente, para quem está na ponta, né? Poder participar de mecanismos desse tipo, eu acho que citei aqui o Mato Grosso, é um estado que vem se preparando há bastante tempo para fazer isso, né? Tem a PCI lá, o programa, a estratégia Produzir, Conservar e Incluir, e eles estão muito preparados. Então, uma vez que as peças do tabuleiro estiverem melhor organizadas, eu acho, por exemplo, que o Mato Grosso vai deixar de pensar que essa história de carbono é tipo caviar, que você nunca viu, né, nem comeu, só ouviu falar e realmente saborear aí os benefícios associados. Agora é a vez do Paulo Moutinho. Paulo, vamos complementar uma abordagem tão completa e ampla como essa, hein? Pois aliás, eu tinha escutado não caviar, mas o saci pererê, né? Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém nunca viu, nessa questão aí do carbono, e assim por diante. Eu acho que o seguinte, a gente não pode perder de vista o nosso tesouro, tá? E aí, obviamente, todos os biomas nossos são tesouros. Nós vamos nos concentrar aqui na Amazônia, como talvez um dos mais importantes tesouros do ponto de vista climático e de biodiversidade. Para vocês terem uma ideia, o que tem esse tesouro? Nós temos talvez entre 10% e 20% da biodiversidade ou diversidade biológica do planeta. Provavelmente mais de 10% das espécies de árvores. Né? A gente tem, para vocês terem uma comparação, entre 300 e um pouco mais, 350 espécies de árvores por hectare na floresta amazônica, e quando você compara isso com uma floresta lá nos Estados Unidos, essa diversidade cai para 20, 25 espécies no máximo de árvores por hectare. Portanto, a riqueza biológica que está armazenada na Amazônia é monstruosa, que serve tanto para um lado quanto para o outro. O lado da bioeconomia, que a Ricardo vem trabalhando nisso de uma maneira bastante importante, né? Ou seja, uma profusão de informações que podem se transformar numa bioeconomia, numa economia nas próximas décadas, e, ao mesmo tempo, você ter ali armazenado e quietinho uma série de mazelas que, se liberadas, como o Ricardo bem citou, de pandemia, podem trazer outros problemas adicionais àqueles que nós já temos. Então, isso fora todo o que nós estávamos falando de serviços ambientais da floresta, né? Hoje, eu diria o seguinte para um produtor de soja do Mato Grosso: invista em conservação florestal, porque você estará investindo no seu sistema de irrigação. 95% da agricultura brasileira não é irrigada, ela depende de chuva, que é muito, em grande parte, produzida pela floresta amazônica, e não só lá, para outras florestas nativas de outros biomas. Portanto, é uma profusão, como eu disse, de riqueza. A gente precisa fazer uma escolha agora, como sociedade brasileira, para que lado nós vamos. O lado que até agora está sendo escolhido, e eu não vou entrar no mérito de quem está escolhendo, é da destruição, é da transformação da floresta em uma outra coisa que não vai prestar os mesmos serviços ambientais que a gente estava conversando e não vai absorver ou manter a biodiversidade da qual a gente está conversando.
Nós estamos num ponto de inflexão muito importante, onde a sociedade brasileira precisa decidir o que ela vai querer para o seu futuro. Se é um futuro em que você tem mais problemas ambientais e socioambientais e, consequentemente, econômicos, ou algo mais moderno, onde a gente possa sair em vantagem competitiva, e aí eu estou já falando de economia competitiva, com outros países que não detêm essa riqueza biológica ou da biodiversidade que o Brasil detém. Eu diria o seguinte, tem toda essa discussão internacional, o Brasil teve um protagonismo muito grande, a Nathalie muito bem acompanhou isso junto comigo em vários momentos. O próprio protocolo de Nagoya teve uma intervenção brasileira muito importante, né? Mas é preciso que a gente também, Ricardo, volte os olhos para cá, para o nosso umbigo, e comecemos também a trabalhar os diferentes setores da sociedade brasileira. Aqui ninguém está querendo destruir o produtor, ou o discurso ambientalista não é aquele que quer a internacionalização da Amazônia, ou o produtor, em grande maioria, não quer ser o ilegal e tirar riqueza a todo custo. É preciso que a gente comece a avançar no que nós queremos para o nosso meio ambiente ou no socioambiente. Caso contrário, a gente vai assistir o que nós assistimos nesse ano e no ano passado. Grandes alterações climáticas, com uma perda de biodiversidade enorme. E, para fechar, é algo que vem acontecendo e que nós temos que realmente nos ater em termos de decisão. O que nós estamos fazendo até agora é entrando numa biblioteca onde ninguém nunca entrou, recheada de livros, onde ninguém leu nenhum fascículo que estão nas prateleiras, e nós estamos chegando lá e pondo fogo em tudo. O homem do século XXI e dos próximos séculos não pode se dar ao luxo de queimar informação. E a informação biológica é a base para a sobrevivência nesse planeta, é a base da economia de um planeta em aquecimento. Enquanto a gente continuar entrando na biblioteca e pondo fogo, nós certamente não teremos um futuro promissor para esse país e, quiçá, para esse planeta. Uma colocação, Ricardo, só uma dúvida, Ricardo. A colocação do Paulo, ela é bastante interessante e acho que dá gancho a uma outra discussão também importante. Essa atitude, né, de destruir, de destruição, de entrar num lugar que ainda é desconhecido e destruir, às vezes tem como resposta boicote aos produtos brasileiros ou à produção brasileira. Essa resposta também é o contraponto dessa atitude completamente não racional, assim, né? Vocês acham que o Biden chegou a flertar, de certa forma, com essa ideia, algum discurso, quando ele falou dos 20 bilhões para a Amazônia, ele chegou a flertar com essa ideia? Eu, pessoalmente, confesso a vocês que eu acho que seria uma tragédia se ele fizesse isso. Como vocês estão muito envolvidos com atores internacionais, e como esse é um tema que tem uma longa história, a história da África do Sul, etc., qual é a visão de vocês sobre mecanismos internacionais para pressionar países a cumprirem políticas consideradas universalmente como corretas, como, por exemplo, não destruir a floresta? Boicote é um mecanismo aceitável, recomendável? O que vocês acham? Eu quero pedir à Nathalie e ao Paulo agora bastante concisão. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e ainda tem uma última pergunta bastante importante, além dessa, para vocês responderem. Vamos começar com a Nathalie e logo depois o Paulo, por favor.
Olha, desejável ou não, o boicote pelos consumidores ou então a sanção comercial, né, existem. Eles são mecanismos que podem ser, sim, utilizados. E eu acho que é importante que a gente preste atenção no porquê é que esse tipo de mecanismo está sendo jogado, né, nas conversas sobre Brasil. Eu acredito que é porque o país não está se posicionando bem e não se posicionar bem porque não está mostrando resultados e particularmente não demonstra nem interesse de chegar, né, a resultados de controle do desmatamento. Então, eles podem ser sim aplicados. Acredito que seriam péssimos, né? Seria uma situação assim, o pior recurso a ser utilizado contra nós. Ao mesmo tempo, a gente pode evitar se a gente demonstrar resultado, e ainda demonstrando resultado, a gente estará sujeito a um mundo em que os padrões comerciais cada vez mais vão levar em conta os riscos climáticos e os riscos de desmatamento. Isso sim foi um compromisso assumido por Biden e Kamala Harris, eles vão executar. A União Europeia já está executando e a China começa, inclusive, a aventar, né, padrões de comércio em que todos os acordos, as tratativas comerciais, elas embutem essa preocupação com o Acordo de Paris, enfim, com os riscos climáticos e desmatamento. Então, o Brasil, querendo ou não, gostando ou não, viverá e terá que se posicionar no mundo em que vai estar cada vez mais atento aí com cláusulas ambientais. Paulo, qual é a sua visão dessa questão de barreiras comerciais se somarem a barreiras ambientais? Bom, Marcelo, tratando de boicote puro e simples, eu acho que é mais bater em vítima do que em vilão. Tá? E eu digo isso porque você tem, às vezes, processos de boicote a um tipo de produção, a um tipo de indústria ou ente do setor produtivo, que às vezes não tem nada a ver com desmatamento, não tem nada a ver com a questão de uso da terra, por exemplo. Além disso, isso não resolve muita coisa, porque você deixa de lado uma coisa que é fundamental, que é identificar, vamos pegar aí na área de agricultura, que está muito ligada ao uso da terra e desmatamento, incluir aqueles produtores que querem fazer certo. A gente precisa lembrar que tem vários que querem fazer certo. Às vezes não tem até a chance ou oportunidade. Então, melhor do que um boicote é um processo de seleção, de identificação daqueles produtores que estão fazendo certo. E, Marcelo, o que é fazer certo minimamente? Seguir a lei. Simplesmente isso. Hoje a gente está com grande parte desse problema porque a lei não é seguida. É simples assim. Então, boicote àqueles que não seguem a lei e tudo de bom àqueles que seguem a lei. Né? Então, acho que é uma tática ruim, mas eu concordo muito com a Nathalie. Isto vai acontecer se nós continuarmos a jogar para terceiros, seja eles internos ou externos, a culpa do mau gerenciamento, de um mau controle, no caso específico da Amazônia, do desmatamento e das queimadas. Esse é um problema brasileiro, nós não podemos exportar esse problema ou a culpa para outros. Esse é o erro básico que esse governo vem fazendo e eu espero que isso seja corrigido em breve. Ricardo, agora a pergunta final do Amazônia 2030. Com você. Meus queridos amigos, chegamos ao ano 2030. O que o mundo obteve da Amazônia e o que a Amazônia obteve do mundo? Uma manchete de cada um. Olha, eu espero abrir os jornais em 2030 com a manchete de que não existe mais desmatamento na Amazônia. E eu acho que isso seria um ganho para a gente, um ganho, enfim, para os produtores brasileiros e também, enfim, algo que beneficiaria o mundo. Então, essa é a manchete que eu queria ver em 2030. Paulo Moutinho, você é o editor desta Gazeta Amazônia 2030. Qual é a sua manchete e os seus destaques? Brasil finalmente produz alimentos regados com a manutenção da maior
floresta tropical do planeta. É a primeira irrigação ecológica que se tem notícia. Muito bem, fantástico. Nós chegamos ao final do Amazônia 2030, os desafios e oportunidades da bioeconomia. Um panorama riquíssimo durante todos esses encontros. Ricardo, seu encerramento. Marcelo, uma experiência fantástica, porque nós fizemos aqui um exercício de biodiversidade em torno da biodiversidade. A bioeconomia deu lugar a que nós pudéssemos ouvir pontos de vista de atores muito diferentes sobre o quanto a Amazônia é importante para o futuro do Brasil e da humanidade. Um privilégio meu poder estar aqui com vocês nesses seminários. Um privilégio de todos nós e de todos aqueles que puderam nos acompanhar aqui no Amazônia 2030. Eu quero agradecer demais ao Paulo Moutinho, também a Nathalie Antar e ao professor Ricardo Abramovay por esses encontros todos e por esse privilégio. Muito obrigado. Você que nos acompanhou durante esse período, também muito obrigado. Fique ligado aqui no AgroMais para mais agroinformação. Amazônia 2030. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Com orientação técnica e gerencial, reduzi gastos e aumentei a produção. Com recursos para investir, posso produzir mais e melhor. Com surgimento de novos compradores, vou passar a exportar. Produtor rural, a CNA te representa onde você mais precisa. Acesse www.cnabrasil.org.br e contribua. CNA, sempre com o produtor. No AgroAmérica desta semana, nós vamos falar sobre a pesquisa que revela que pelo menos